Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao 15º Congresso Jurídico Online Multidisciplinar do Complexo de Ensino Renato Saraiva. O tema desse congresso é o coronavírus e o direito decorrente, para discutirmos, para debatermos aqueles assuntos que têm ligação com esse momento, com essa crise de saúde pública que nós estamos vivendo. Gostaria de agradecer o convite feito pela professora Flávia Bahia, eminente constitucionalista, uma grande amiga. Agradecer também a todos vocês que estão participando e dizer que é uma honra fazer parte desse congresso com grandes autores do direito, de todos os ramos do direito, direito constitucional, direito tributário, direito administrativo, enfim, dos mais diversos ramos, também com a presença do ministro Gilmar Mendes. Então é uma honra participar, poder debater com vocês e trazer assuntos interessantes, assuntos que emergem desse momento de dificuldade pelo qual estamos passando. Brasil, claro, né? E o mundo. O tema que eu escolhi para vocês foi mandado de segurança coletivo impetrado por partido político em defesa de direito difuso de não filiados. Então, mandado de segurança coletivo impetrado por partido político em defesa de direito difuso de não filiado, portanto. Seria possível um partido político impetrar mandado de segurança coletivo, por exemplo, em favor do consumidor, dos índios, do idoso, sem ligação com os seus filiados? É esse, portanto, o tema que nós vamos debater, o tema que nós vamos aqui discutir. Nosso ponto de partida tem que ser as regras constitucionais e a regra legal que regem o mandado de segurança coletivo. Se nós formos à Constituição, lá no artigo 5º, inciso 70, a linha A diz lá: o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, a linha A, partido político com representação no Congresso Nacional. Veja que a Constituição não faz aqui qualquer exigência além da representação no Congresso Nacional. Então, tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo partido político, desde que o partido tenha representação no Congresso Nacional. Seja representação na Câmara ou no Senado. Não é necessário que se tenha representação nas duas casas legislativas. Basta que se tenha um representante no Congresso Nacional. Então, se o partido tem um deputado federal ou um senador, ele é legitimado a impetrar mandado de segurança coletivo. Veja que a Constituição ela faz mais exigências, limita, portanto, a impetração de mandado de segurança coletivo quando se tratar de organização, entidade de classe ou associação. Como a gente pode ver na linha B. Olha o que diz lá na linha B, do mesmo artigo 5º, inciso 70. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, a linha B, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, essa referência às associações, em defesa dos interesses de seus membros e associados. Veja, em defesa de interesses de seus membros ou associados, portanto. Então, as organizações sindicais, as entidades de classes, as associações, elas não podem impetrar mandado de segurança coletivo em favor da sociedade, mas sim em favor de interesse de seus associados. Penso eu aqui que existe uma diferença muito importante, pois a Constituição teria alçado os partidos políticos a verdadeiro defensor de interesses da própria sociedade, não apenas de interesses relativos a seus filiados. Então, poderia impetrar mandado de segurança coletivo, pelo menos nessa análise primária, em favor de interesses individuais homogêneos, coletivos, difusos, que não tenham relação com seus filiados. Nós podemos fazer ainda que de forma preliminar, uma análise sistemática com o artigo 103, inciso 8 da Constituição. Lá no 103 nós temos os legitimados à propositura de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade. E é sabido que a jurisprudência do STF faz distinção entre legitimação universal e legitimação especial. O legitimado universal seria aquele que pode atacar qualquer ato, independentemente de demonstração de pertinência temática, independentemente de se demonstrar algum interesse específico. Pode, portanto, atacar qualquer ato abstratamente considerado. Já os legitimados especiais
Eles só podem atacar aqueles atos que guardarem relação de pertinência temática com a sua respectiva esfera de interesse. Feita essa breve distinção entre legitimado universal e legitimado especial, os partidos políticos são legitimados universais, ou seja, atuam verdadeiramente em substituição à própria sociedade, em substituição processual, legitimação extraordinária, lá na ADI, na ADC, em defesa de direito difuso da própria coletividade. E que direito seria esse? Que interesse seria esse? Interesse à rigidez do ordenamento jurídico. Interesse em que o ordenamento jurídico seja composto apenas por normas compatíveis com a Constituição. Repito, independentemente de qualquer interesse específico do partido. E é a mesma expressão que a Constituição coloca aqui no mandado de segurança coletivo, bastando, para tanto, ter representação no Congresso Nacional. Ela usa exatamente as mesmas expressões. Então, pode propor ADI e vem lá, partido político com representação no Congresso Nacional. Pode impetrar mandado de segurança coletivo, partido político com representação no Congresso Nacional. Portanto, não sendo feita qualquer outra exigência. Não é feita nenhuma exigência quanto ao interesse específico defendido e tampouco quanto às espécies de direitos coletivos em sentido amplo podem ser ali tutelados. Já a Lei de Regência, a Lei 2016-2009, artigo 21 caput e parágrafo único, parece ter restringido o alcance do mandado de segurança coletivo impetrado por partido político. Olha como dispõe a lei, respectivamente, no 21 caput e no seu parágrafo único. 21 caput diz lá: o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, até aqui repetindo a Constituição. Mas agora vem a restrição. Na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária. Então, pelo que a lei diz, só seria cabível impetração de segurança coletiva por partido político em defesa dos interesses de seus associados ou interesses que estejam previstos na própria finalidade específica do partido. Esse ponto aqui também é importante, a finalidade específica do respectivo partido, que vai constar do seu estatuto, portanto. Então você tem aqui uma restrição quanto à hipótese de cabimento do mandado de segurança coletivo impetrado por partido político. E a lei vai além. Quanto ao direito tutelado, parece também a lei ter feito uma restrição. Diz lá, artigo 21, parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser 1. Coletivos, assim entendidos para efeito dessa lei, os transindividuais de natureza indivisível, desde que seja titular, grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si, ou com a parte contrária por relação jurídica básica, então direitos coletivos. Ou ainda, individuais homogêneos, assim entendidos para efeito desta lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade, ou da parte dos associados, ou membros do impetrante. Veja que a lei ela não fala em direito difuso. Se omite em relação aos direitos difusos. Veja que o artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, ele define o que são cada um desses direitos. Olha como ele coloca lá. Código de Defesa do Consumidor, artigo 81. Parágrafo único, inciso 1. Interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos desse Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstância de fato. Veja que é mais amplo do que o direito coletivo propriamente dito. O coletivo, assim entendidos para efeito deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Então a lei 2016, no parágrafo único do artigo 21, ela parece ter excluído a possibilidade de impetração de mandado de segurança coletivo em favor de interesse difuso, mantendo, portanto, a possibilidade apenas para direitos coletivos e direitos individuais
homogêneos. Será que é possível essa restrição? Nós temos que ter por mente que o mandado de segurança, o mandado de segurança seja individual ou coletivo, ele é uma garantia constitucional, ele é um remédio constitucional. E quando a gente fala em garantias constitucionais, quando a gente fala em remédios constitucionais, não cabe, primeiro, interpretação restritiva, e segundo, não cabe à norma infraconstitucional restringir o alcance de um remédio constitucional. É possível que uma norma infraconstitucional amplie o alcance de um remédio constitucional? Sim. Nós temos isso, por exemplo, vamos ver, com a habeas data. A lei que rege o habeas data, ela ampliou o alcance do habeas data. Mas a restrição, restringir um remédio constitucional, isso parece incompatível com o sistema constitucional. A Constituição, ela fixa os limites mínimos de um remédio constitucional. É possível, portanto, que se amplie o seu alcance, dando, inclusive, mais efetividade à Constituição e aos direitos constitucionais, mas não reduzir a amplitude constitucionalmente prevista de um remédio constitucional. Essa questão ela é divergente, principalmente em relação ao tema escolhido, mandado de segurança coletivo. Então, os direitos difusos, entendidos como direitos de terceira dimensão, se preocupam com questões da coletividade, como as ligadas ao meio ambiente, patrimônio público, direitos do consumidor, direitos das populações indígenas, direitos da criança e do adolescente, das pessoas portadoras de deficiência. Então, veja, direitos difusos. Tá? Veja que é mais amplo do que direitos coletivos. Como eu disse, existe divergência quanto à possibilidade ou não do partido político impetrar segurança coletiva em favor de interesses outros que não o de seus eventuais filiados ou em defesa de direitos difusos. A lei, como eu disse, foi restritiva quanto à legitimação do partido político, equiparando o partido político às organizações sindicais, às entidades de classe e às associações. Então ela fez uma equiparação restringindo, veja só, a própria legitimação do partido político, restringindo a legitimação constitucional do partido político. E me parece que partidos políticos, constitucionalmente e legalmente, nós vamos ver, eles não têm a mesma finalidade de uma organização sindical, não têm a mesma finalidade de uma entidade de classe, de uma associação. Então a lei foi restritiva, equiparando os partidos às organizações sindicais, às entidades de classes e associações, admitindo apenas impetração em defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou a finalidade partidária, como dito, portanto, no artigo 21 da Lei 2016, que regula o mandado de segurança. Como eu disse, pensamos que essa restrição ela é absolutamente incompatível com a Constituição. Essa restrição é uma restrição indevida. E o primeiro argumento que eu apresento para vocês, como eu disse, por tratar-se de um remédio constitucional, uma garantia instrumental disposta na Constituição para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Portanto, inviável a edição de normas infraconstitucionais que, com o fito objetivo de regular, imponham restrições, seja quanto ao objeto ou quanto às hipóteses de cabimento do respectivo mandado de segurança, no caso coletivo, ou do respectivo remédio constitucional. Pode, como eu disse, a lei regular, até mesmo ampliar o alcance da respectiva garantia. Não pode, contudo, restringir a mesma, sob pena de inconstitucionalidade. Então, o primeiro argumento importante seria a impossibilidade de ato infraconstitucional restringir o alcance de um remédio constitucional. Então, ele pode regular? Claro. Pode regulamentar? Sim. Nós temos lei que regulamenta o mandado de junção, lei que regulamenta o uso do mandado de segurança, lei que regula o habeas data, o habeas corpus. Agora, o que não pode é a lei, sob o argumento de regular o respectivo remédio, simplesmente estabelecer restrições ao cabimento desse remédio, restringir o alcance quanto ao objeto do respectivo remédio constitucional, como parece ter feito a Lei 2016, no artigo 21, caput, parágrafo único.
Ela restringiu as hipóteses de cabimento apenas para a defesa de filiados do partido ou de interesse específico relativo à finalidade do partido. A gente vai mostrar o que seria esse interesse específico. E ainda afastou a possibilidade de interpor mandado de segurança em defesa de direitos difusos. O direito difuso estaria excluído, apenas permitido em favor ou em defesa de direitos individuais homogêneos e de direitos coletivos. Então, me parece que o primeiro argumento seria a impossibilidade de um remédio constitucional, de uma garantia constitucional, sofrer restrição por atos infraconstitucionais, como foi o exemplo da Lei 2016, artigo 21 caput e parágrafo único. Veja como eu falei, a Lei 9.507 de 97, que trata do habeas data, ela amplia o alcance do respectivo remédio constitucional. Nós temos na Constituição duas hipóteses de cabimento do habeas data. A lei amplia para 3. Amplia, ela não restringe o alcance. Porque a Constituição define os limites mínimos daquele remédio. Pode ser ampliado, mas não pode sofrer, como eu disse, essa restrição. Olha em relação ao habeas data, como dispõe a Constituição e a própria Lei 9.507, Constituição. Conceder-se-á habeas data, a linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante, de registros ou banco de dados, de entidades governamentais ou de caráter público, a linha B. Para retificação, então, para assegurar o conhecimento, a linha A, para ter acesso à informação, e para retificação da informação na linha B, para correção da informação na linha B. Retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Essas são as hipóteses mínimas de cabimento do habeas data. Mínima. Não pode sofrer restrição, mas pode sofrer ampliação. Desde que, óbvio, a ampliação guarde relação de pertinência temática com o objeto constitucional ou constitucionalmente definido do respectivo remédio constitucional. Nesse caso, parece que guarda pertinência temática. Olha a lei de regência. Lei 9.507, de 97, artigo 7º. Conceder-se-á habeas data, inciso 1, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou de banco de dados, de entidades governamentais ou de caráter público. A hipótese constitucional da linha A. Inciso 2, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Hipótese da linha B, prevista na Constituição. Mas olha agora a ampliação. Inciso 3, para anotação nos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Então nós podemos dizer que, constitucionalmente, nós teríamos a hipótese de habeas data de conhecimento, para garantir acesso à informação, habeas data corretivo para retificação de informação errônea. Na lei, nós temos a repetição dessas duas hipóteses constitucionais para ter acesso à informação, para corrigir ou retificar a informação, mas temos o acréscimo de uma terceira hipótese, que é o habeas data justificador, para justificar uma informação eventualmente não errônea, mas uma informação imprecisa, uma informação que mereça justificativa, que mereça essa anotação, essa justificação. Então temos aqui um exemplo em que a norma que regula amplia o remédio constitucional. Ela não restringe o remédio constitucional, portanto. A ampliação é possível. E existe aqui uma relação de pertinência temática entre o objeto constitucional, acesso à informação, e a ampliação feita pela lei, que é a justificativa dessa informação que se teve acesso. Mesmo não sendo errônea, é imprecisa. Então justifica-se, merece essa anotação, merece que seja feita essa justificação, portanto, em relação àquela informação. Mas o objeto continua a ser informação a respeito da própria pessoa do impetrante. Não foi aqui alterado o objeto, foi ampliado o objeto, portanto, pela lei. Já a Constituição não limita o cabimento do MS coletivo impetrado por partido político apenas em defesa dos interesses ou direitos de seus filiados ou que corresponda à finalidade partidária,
diferentemente do que se exige para as organizações, entidades de classe e associações. Então, a Constituição, ela poderia, se ela quisesse, na linha A, fazer exatamente o que ela fez na linha B. Colocar lá, em defesa dos interesses de seus filiados ou da finalidade partidária. Mas não fez. A opção do Constituinte não foi essa. E veja que essa crítica é feita pelo hoje ministro, já era feita em doutrina, mas também é feita pelo hoje ministro, Alexandre de Moraes. Coloca lá o ministro Alexandre de Moraes afirmando, criticamente, que a lei transformou partidos em meras associações. Como eu disse para vocês, partidos não são meras associações. Partido tem outras finalidades. O partido tem uma finalidade constitucional, que é defender a própria ideia de democracia, defender os direitos fundamentais, defender a Constituição. Tanto é que, como nós dissemos, os partidos são legitimados à propositura de ADI, legitimados universais, em defesa do ordenamento jurídico constitucional abstratamente considerado. Direito difuso da coletividade, a rigidez do sistema jurídico, portanto. Atuando em nome da própria, atuando, veja só, em substituição processual, em legitimação extraordinária, em nome próprio, defendendo o interesse da coletividade. E não representando simplesmente interesses específicos. Atuando em nome próprio, mas defendendo o interesse difuso da coletividade. Segundo argumento, os partidos políticos foram alçados pela Constituição, como antecipei a vocês, a instituições que se prestam não somente para a defesa dos interesses e direitos de seus filiados, porque ela não é uma mera associação, mas a defesa de interesses e direitos difusos de toda a sociedade. Por exemplo, legitimação conferida, como eu coloquei para vocês, aos partidos políticos para a propositura de ADI em defesa de interesse ou direito difuso da sociedade, a rigidez do sistema jurídico. Trata-se, como falado, de legitimado universal, inclusive. Diz lá na Constituição, podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, inciso 8, partido político com representação no Congresso Nacional. Mesma expressão utilizada no artigo 5º, inciso 70, linha A, no caso do mandato de segurança coletivo. Partido político com legitimação no Congresso Nacional, portanto. E aí segue agora a lei de regência dos partidos políticos. Olha o que dispõe. Os partidos políticos têm finalidades institucionais bem diferentes das associações e dos sindicatos. Representam interesses da sociedade, como eu disse, não apenas de seus filiados. Defendem interesse da sociedade e não apenas de seus membros. Representam até mesmo aqueles que não lhes destinam voto. Então, o partido representa mesmo aquele que não vota no respectivo partido, portanto. Então, quando ele defende o consumidor, não defende o consumidor que votou naquele partido. Olha como dispõe a Lei 9.096, de 95. Artigo 1º. O partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. Então, os partidos políticos, isso é o que diz também a lei de regência dos partidos políticos. Veja que não estou falando aqui de finalidade específica do partido, que consta lá do Estatuto Partidário. Não, eu estou falando de finalidade genérica, universal dos partidos políticos, que é a defesa dos direitos fundamentais, defesa do sistema democrático, defesa dos direitos fundamentais previstos na Constituição, direitos de primeira dimensão, de segunda dimensão, de terceira dimensão, quarta, quinta, sextas dimensões, por óbvio, nesse caso, direitos individuais homogêneos, direitos coletivos e também direitos difusos. A Constituição não estabelece qualquer restrição e tampouco a lei que rege os partidos políticos. Por isso que eu penso que a restrição estabelecida na Lei 2016 é uma restrição incompatível com a Constituição. Terceiro argumento. Sendo mandado de segurança coletivo, espécie constitucional de ação coletiva, deve, portanto, ser prestigiada a interpretação que não imponha restrições à ação, mas sim dê ao instrumento maior efetividade em defesa de direitos constitucionais. Cuida-se, portanto, de princípio comezinho de interpretação constitucional. O falecido, saudoso ministro Euriza Vasque, grande processualista, já se manifestava nesse sentido. Dizia ele, é de se reconhecer, todavia,
que, pelo menos no que diz respeito aos partidos políticos, artigo 5º, 70, linha A, o texto constitucional não estabeleceu limites quanto à natureza dos direitos tuteláveis por conta da legitimação que lhes foi conferida. Assim, numa interpretação compreensiva e abrangente, não se podem considerar excluídos dessa tutela os direitos transindividuais, desde que, obviamente, se trate de direitos líquidos e certos, que estejam presentes os pressupostos de legitimação. Adiante referidos, nomeadamente, o que diz respeito ao indispensável elo de pertinência entre o direito tutelado e os fins institucionais do partido político impetrante, aqui eu faço uma primeira observação. O ex-ministro do STF, saudoso Teori Zavascki, ele exige essa relação de pertinência com um fim específico do partido, e não aquele fim genérico constante da lei que rege os partidos políticos. O fim específico do partido. Então, o Partido Verde, defesa do meio ambiente. Se não for um partido que tenha defesa do meio ambiente como fim específico, ele não teria essa legitimação. Eu discordo desse ponto, mas a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Mas grife esse ponto, porque esse ponto é importante. Então, seguindo, nomeadamente, o que diz respeito ao indispensável elo de pertinência entre o direito tutelado e os fins institucionais do partido político impetrante. Aqui eu chamo de fins específicos, tá? Então, ele exige relação de pertinência com fins específicos. Então, cabe para a proteção de direitos difusos, transindividuais? Cabe. Mesmo de não filiados? Sim. Mas desde que haja relação de pertinência temática com os fins institucionais do respectivo partido, com os fins específicos do respectivo partido. Nesse ponto, eu vou ter uma discordância, mas a seguir a gente vai discutir. Seguindo lá, é de se considerar adequado, sob esse aspecto, que a segurança contra ato de autoridade lesiva, que o partido cuja bandeira seja a proteção do meio ambiente natural, impetre mandado de segurança contra ato de autoridade lesivo ao equilíbrio ecológico, se for um partido que tem esse fim institucional. Tem-se aí, sem dúvida, hipótese de mandado de segurança para tutelar direito de natureza transindividual, sem titular certo, pertencente a todos, como assegura, por exemplo, o artigo 225 da Constituição. Então, veja que o ministro Teori, ele é a favor, defendia a possibilidade de partido político impetrar mandado de segurança coletivo em defesa de interesses difusos, transindividuais, mesmo não relacionados aos seus filiados, mas desde que pertinente com a finalidade específica do partido. Bom, como eu disse, nós temos divergência. Uma primeira corrente, posição que o STF ainda vem adotando, mas que eu vou mostrar já foi mitigada, entende legítima a restrição, entende possível a restrição estabelecida na lei. Diz lá, primeira corrente, STF, RE 196, 184, relatoria da ministra Ellen Grace, julgada em 27/10/2004. Decidiu-se pela impossibilidade do partido político impetrar segurança em favor de interesses outros que não o de seus eventuais filiados. Então, veja aqui, entendeu o STF que o mandado de segurança coletivo impetrado por partido político deve ser apenas em favor de interesses de seus filiados, portanto, e não de interesses de não filiados. O caso tratava da possibilidade de utilização da ação com o objetivo de tutelar o interesse individual homogêneo disponível, interesses dos contribuintes em não se submeter ao aumento no IPTU. Concluiu-se que a tutela do interesse individual homogêneo disponível deveria ser feita pelos próprios contribuintes, individual ou coletivamente, não sendo viável a tutela pela ação do mandado de segurança coletivo manejado por partido político. O próprio ministro Gilmar Mendes, que nesse RE votou pela impossibilidade de partido político impetrar mandado de segurança coletivo em favor de não filiado, alterou seu posicionamento, como nós vamos ver. Já uma segunda corrente parte da ideia de representação pelos partidos, a ideia de que a representação pelos partidos é da essência da própria definição legal incorporada ao direito brasileiro. Nesse propósito, artigo 1º da Lei 9.096 de 95. Defender, parte final, os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal, e não apenas de seus filiados. Corroborado pelas hipóteses constitucionais
de legitimidade conferida aos partidos políticos em defesa de interesses coletivos, individuais homogêneos e difusos, como visto, artigo 103, inciso 8, e artigo 5º, inciso 70, a linha A da Constituição. Assim sendo, os limites do artigo 21 da Lei 2016, de 2009, servem como indicativo, mas certamente não como limite das hipóteses de cabimento da ação. Tratando-se de garantia constitucional, não poderia o legislador restringir seus contornos para além do seu significado. Então, eu defendo uma interpretação conforme a Constituição para definir que as hipóteses legais de cabimento não são exaustivas, são meramente exemplificativas, portanto, logo afastando de plano qualquer interpretação que entenda que o cabimento se dá exclusivamente quando em defesa de interesses de seus filiados, e aí complemento já, ou quando haja pertinência temática com a finalidade do respectivo partido. Então seria necessário, não há necessidade de declarar-se inconstitucional o dispositivo, mas podemos fazer uma interpretação conforme para definir que as hipóteses de cabimento indicadas na lei não são exaustivas, são meramente exemplificativas. Portanto, não exclui a possibilidade de impetração por partido político em defesa de interesses de não filiados e também em defesa de interesses difusos, não limitando, portanto, aos individuais homogêneos e aos interesses coletivos. Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, que está participando desse congresso, honrando todos nós com a sua participação nesse congresso, no mandado de segurança 34070-DF, vocês devem lembrar, né, foi o caso da nomeação feita pelo ex-presidente Dilma Rousseff, do ex-presidente Lula, para o Ministério, para a Casa Civil, e nomeação essa que foi contestada via mandado de segurança coletivo. Diz lá o ministro Gilmar Mendes. Como já anotei, a exigência de que o mandado de segurança coletivo seja impetrado em defesa dos interesses de seus membros ou associados consta apenas na linha B. Ele fez o mesmo raciocínio que nós fizemos. Do inciso 70, que está 72, está errado, é 70, tá? Do artigo 5º da Constituição. Não consta da linha A, tampouco do próprio inciso. Aliás, essa diferença não parece ter sido nunca ignorada pelo STF, em sede de controle abstrato. Veja-se a maneira como esse tribunal interpreta o artigo 103 da Constituição Federal, que cuida dos legitimados para DI e ADC. Existe pertinência temática para as entidades previstas no inciso 9, confederação sindical ou entidade de classe, de âmbito nacional, mas não para partido político. Então veja que em relação àqueles legitimados do 103, pegando os partidos políticos, inciso 8, e inciso 9, essas entidades de classe, associações, o STF só faz a exigência dessa relação de pertinência temática em relação ao inciso 9, não em relação ao inciso 8. Nunca fez essa exigência em relação a partidos políticos, porque sempre se entendeu que os partidos políticos são legitimados universais. Nessa linha, no já mencionado RE 196184, a fundamentação da relatora afirmou que os partidos políticos poderiam manejar a ação em defesa de quaisquer interesses difusos. Não foi a posição vencedora, tá? O fato é que o precedente reduziu a importância da impetração da ordem de mandado de segurança coletivo por partido político, ao impedir o uso da ação para defesa de interesses individuais homogêneos, não peculiares aos filiados, sem que estivesse claros os limites de emprego do remédio na tutela de interesses coletivos e difusos. No cenário atual, olha aí, os casos de mandado de segurança coletivos são raros exatamente por força dessa restrição. Dessa restrição, penso eu, inconstitucional. Essa restrição indevida. Na doutrina se manifestam favorável à posição aqui defendida também Leonardo José Carneiro, que aponta no sentido do cabimento da impetração para a tutela de direitos difusos. Diz lá, contrariamente ao que sugere o texto legal, e não obstante a importante opinião de doutrinadores, não deve haver limitação ou restrições ao uso de ações coletivas.
Havendo um direito transindividual que mereça ser protegido, tutelado, prevenido, reparado, será cabível a ação coletiva. Aí incluído o mandado de segurança, como manifestação dessa garantia de acesso à justiça. É forçoso admitir todas as espécies de demandas e provimento capazes de propiciar adequada e efetiva tutela dos direitos transindividuais. E a decorrência do acesso à justiça, a efetividade da tutela preventiva e repressiva de quaisquer danos provocados a direitos transindividuais mediante o uso de todos os meios adequados. Em razão do acesso à justiça, não deve haver limitações ou restrições ao uso de ações coletivas. Sempre que o direito transindividual for ameaçado ou lesado, será cabível a ação coletiva. A garantia de acesso à justiça marca o processo coletivo, valendo dizer que o mandado de segurança coletivo afigura-se cabível para a defesa de qualquer direito coletivo. Olha só, posição aqui defendida por nós, seja ele difuso, coletivo ou individual homogêneo. Impõe-se, enfim, conferir ao parágrafo único do artigo 21 da Lei 2016/2009 uma interpretação conforme a Constituição para entender que o mandado de segurança coletivo também se destina à proteção dos direitos difusos, não apenas individuais homogêneos ou coletivos em sentido estrito. O artigo 5º da Constituição Federal não faz qualquer limitação, devendo se extrair da norma sua máxima efetividade. Ou seja, a Constituição traz os contornos mínimos. Então tem que dar a máxima efetividade à norma constitucional, de sorte a admitir que o mandado de segurança coletivo sirva não somente à proteção dos direitos coletivos individuais homogêneos, mas igualmente dos direitos difusos. Alexandre de Moraes, ministro do STF, aqui em trabalho doutrinário, os partidos políticos, desde que representados no Congresso Nacional, têm legitimação ampla, podendo proteger quaisquer interesses coletivos ou difusos ligados à sociedade. Esse ponto vai ser importante. Ligados à sociedade, hein? Não ligados necessariamente à finalidade partidária ou à finalidade específica do partido. Ligados à sociedade. Conforme estabelecido na própria Lei 9.096. Defender os direitos fundamentais constitucionais, independentemente do estatuto partidário, independentemente da finalidade específica do partido. Mas segue Alexandre de Moraes. Anote-se, porém, que não foi esse o entendimento do legislador ao estabelecer no artigo 21 da Lei 12.016 que o mandado de segurança coletivo poderá ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional na defesa de seus interesses legítimos relativos, 1, a seus integrantes, ou 2, à finalidade partidária. Não nos parece a melhor solução. Reputamos-a, inclusive, inconstitucional. Ora, se todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição, sendo indispensável para o exercício da capacidade eleitoral passiva, elegibilidade ou alistamento eleitoral, a razão da existência dos partidos políticos é a própria subsistência do Estado Democrático de Direito, conforme a Lei de Regência dos Partidos Políticos, Lei 9.096. Subsistência do próprio Estado Democrático de Direito e da preservação dos direitos e garantias fundamentais, consagrado o pluralismo político como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Nessa esteira de raciocínio, o legislador constituinte pretende fortalecê-los, concedendo-lhes legitimação para o mandado de segurança coletivo, para a defesa da própria sociedade contra atos ilegais ou abusivos por parte de autoridade pública. Cercear essa legitimação somente para seus próprios interesses ou de seus filiados é retirar dos partidos políticos a característica de essencialidade em um Estado democrático de direito. Ele deixa de ser essencial ao Estado, porque ele vai ser apenas um instrumento de defesa dos interesses de seus filiados. E transformá-lo em mera associação privada, o que certamente não foi a intenção do legislador constituinte. Segue ainda, com Alexandre de Moraes, a supremacia absoluta das normas constitucionais e a prevalência dos princípios que regem a República, entre eles cidadania, pluralismo político como seus fundamentos basilares, obrigam o intérprete, em especial o Poder Judiciário, no exercício de sua função interpretativa, a aplicar não só a norma mais favorável à proteção dos direitos humanos, inclusive os direitos
políticos, mas também eleger, em seu processo hermenêutico, a interpretação que lhes garanta a maior e mais ampla proteção. Consequentemente, exigem a inconstitucionalidade, com a respectiva declaração de nulidade parcial, do caput do artigo 21 da Lei 2016, no sentido de se excluir a restrição objeto do mandato de segurança coletivo, ajuizados por partidos políticos, tão somente a defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária. Aqui é possível também se valer não apenas da interpretação conforme a Constituição, mas sim da declaração parcial de inconstitucionalidade. Declarar, portanto, inconstitucional parcialmente no que diz respeito à exigência de defesa dos interesses dos filiados ou a limitação, portanto, aos interesses individuais homogêneos e aos interesses coletivos. Pensou que uma interpretação conforme, no sentido de dizer que as hipóteses indicadas não são exaustivas, já seria suficiente. Mas poderia, para deixar claro, até mesmo declarar inconstitucional o dispositivo, ou melhor, parte do dispositivo, portanto, excluindo as hipóteses que impeçam a impetração em favor de interesse não filiado ou ainda que tenha como objeto direito difuso. Entendemos que tampouco cabe restrição quanto ao interesse ou direito tutelado, pelas razões que nós já indicamos, razões que já foram expostas. Logo, o mandado de segurança coletivo não se limita à defesa de direito individual homogêneo e coletivo, alcança também os direitos difusos. Como bem anotado pelo tantas vezes repetido saudoso ministro Zavascki, tal limitação implicaria não apenas o desvirtuamento da natureza da agremiação partidária, que não foi criada para satisfazer interesses de filiados. Olha aí um detalhe aqui importante. Como também a eliminação na prática da faculdade de impetrar mandado de segurança coletivo, sem matar o mandado de segurança coletivo. E José Afonso da Silva caminha no mesmo sentido. Diz lá, quando os partidos políticos impetrarem na defesa de interesse coletivo difuso, veja, interesse coletivo difuso, então admite José Afonso da Silva impetração para a defesa de interesse coletivo difuso. Exige-se, ao menos, a ilegalidade e a lesão do interesse que o fundamenta. José Afonso da Silva, inclusive, não exige violação de direito líquido e certo, mas apenas a comprovação da ilegalidade da medida, seja da ação ou da omissão, quando se tratar desse direito difuso. Então, não seria sequer exigido direito líquido e certo. Se você for novamente ao artigo 5º, inciso 70, não fala lá direito líquido e certo. Então, não se exigiria, nesse caso, direito líquido e certo, bastando a demonstração da ilegalidade, seja por ação ou por omissão. Portanto, nesse sentido, José Afonso da Silva. Pensamos, inclusive, que se cuida de legitimidade universal dos partidos políticos, tendo por base a Lei 9.096, tantas vezes citada, que diz lá, o partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar o interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e, agora, o que importa mais para nós, a defender os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. Então, independentemente do que disposto quanto à finalidade partidária específica de cada partido. Então, eu entendo que o partido político, ele pode impetrar mandado de segurança coletivo em defesa de interesses de não filiados, abrangendo não apenas os individuais e os coletivos em sentido estrito, mas também os direitos difusos, mesmo não havendo relação de pertinência com a finalidade partidária específica, mas que tem sido exigido por essa corrente favorável à impetração em favor de direitos difusos. Eu ainda amplio o alcance para entender que é dispensável essa relação de pertinência temática com a finalidade partidária específica, porque eu me baseio na Lei 9.096, no artigo 1º da Lei 9.096, portanto, e não na finalidade específica do ato que institui o respectivo partido, do seu estatuto. Tá? Seguindo, nesse sentido, Alexandre de Moraes, os partidos políticos, no mesmo sentido aqui, por mim defendido, os partidos políticos, desde que representados no Congresso Nacional, têm legitimação ampla, podendo proteger quaisquer interesses coletivos ou difusos ligados à sociedade. Veja que aqui não faz exigência de relação de pertinência com a finalidade partidária, ou a finalidade específica do partido, posição que eu acho a mais adequada.
Mas, nesse ponto, temos divergência, como eu disse para vocês. Tanto Gilmar Mendes como Teori Zavascki entendem necessária essa relação de pertinência temática com o próprio estatuto do partido, com a própria finalidade específica de cada partido. Diz lá Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é mais restritivo quanto ao ponto, exigindo pertinência temática com os fins partidários. Diz ele, por outro lado, é preciso ter cuidado para evitar que a ação confira uma legitimidade universal aos partidos políticos. Eu entendo que é universal, hein? E acho aqui uma incongruência do Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes fez uma análise comparativa com os partidos políticos com a previsão do artigo 103, inciso 8, em que ele é legitimado universal. E agora já está dizendo que não é mais universal. Então, uma incoerência no argumento do ministro Gilmar Mendes com todas as vendas. Tá? Se ele é universal lá para a DI, ele é universal também para o mandado de segurança coletivo, não apenas para impetração em favor de pessoas não filiadas, como também em defesa de direitos fundamentais constitucionais de uma forma geral, e não apenas aqueles relacionados à finalidade partidária, à finalidade específica do partido. Então, nesse ponto, discordo do ministro Gilmar Mendes, com todo respeito. Diz lá, então é preciso ter cuidado para não transformar o partido em um legitimado universal. O critério, portanto, da finalidade partidária é uma limitação segura e correta. O ministro Teori Zavascki também se manifestava no mesmo sentido. O elo de relação de compatibilidade entre o interesse definido e os fins institucionais e ou programáticos do partido político seria o limite para a aferição do cabimento da ação. Portanto, nesse ponto é o ponto que eu tenho de discordância. Eu fico nesse aspecto com a posição do ministro Alexandre de Moraes. Bom, como conclusão, a gente sabe que a via da ação popular se presta em defesa de direito difuso. Contudo, essa via não é aberta aos partidos políticos. E nosso sistema consagra a tutela de violações a direitos difusos como um valor a ser buscado na perspectiva de acesso à jurisdição, de acesso à justiça, interpretado da forma mais ampla possível, dando-se à Constituição, às suas normas, aos seus direitos e às suas garantias, a maior efetividade possível. E ainda segue lá. Pensamos que o artigo 21, caput parágrafo único, da Lei 2016 deve ser interpretado conforme a Constituição, para fins de excluir a impetração em defesa, de não excluir a impetração em defesa de não filiado ao partido e tampouco excluir a possibilidade de impetração em defesa de direito difuso. Então, interpretar a lei para fins de não excluir a possibilidade de impetração em favor de não filiado e não excluir a impetração na defesa de direitos difusos da própria sociedade. Podemos citar como exemplo, caso recente, o direito da população indígena, o direito dos indígenas. Veja só a notícia recente. Recentemente foi noticiado que as populações indígenas têm sido precariamente assistidas pelo governo e pressionadas pela crescente onda de invasões em seu território. Essas comunidades indígenas enfrentam quase sozinhas o avanço da pandemia do coronavírus nas aldeias. Então veja que nós temos uma omissão aqui do Estado. Uma omissão do Estado na defesa do respectivo território indígena, da respectiva reserva, uma omissão quanto às políticas de saúde em defesa dessa população, que não estão sendo tomadas essas medidas. Então nós temos uma situação de omissão do Estado em relação à defesa das populações indígenas. Seguindo lá, que tem enfrentado sozinhas o avanço da pandemia do coronavírus nas aldeias. Até o final de segunda-feira, dia 13, o vírus já havia matado 3 indígenas, um adolescente, Yanomami, 15 anos, em Roraima, uma idosa, de 87, no Pará, e um homem de etnia Mura, 55, em Manaus. E contagiado 9 pessoas no total. Outros 23 casos estão sendo tratados como suspeitos e 31 foram descartados, segundo dados oficiais do Ministério da Saúde. A melhor forma de prevenir agora é manter as comunidades isoladas. Então, as medidas do governo para manter essas comunidades isoladas não estão sendo tomadas. Então, uma omissão do Estado em isolar essas comunidades. Que não saiam e nem recebam visitas. Temos, portanto, um histórico muito perverso de doenças contagiosas que dizimaram etnias inteiras no passado. Todos estão assustados
diz Sônia Guajajara, representante da comunidade indígena, coordenadora executiva de articulação dos povos indígenas do Brasil. A preocupação maior das entidades, diz ela, é se prevenir contra a fase mais dura do contágio, que ameaça as comunidades indígenas, proporcionalmente na mesma projeção de avanço às cidades. Faltam equipamentos de proteção individual, vacinas contra a gripe, material de testagem de coronavírus em pessoas que apresentam os sintomas ou com contaminação. Então, o Estado parece não estar adotando as medidas adequadas para proteger a população indígena. Então, seria viável o mandado de segurança coletivo por se tratar de uma omissão do Estado que viola a Constituição. É, portanto, uma omissão inconstitucional, pois o Estado tem o dever de assegurar a essas populações não apenas proteção aos seus territórios, mas também proteção à sua saúde. O vai-vem descontrolado de pessoas nos garimpos ilegais, segundo as entidades indigenistas, ouvidas pela agência pública, é atualmente o grande desafio dos profissionais de saúde e das lideranças que lutam para evitar o contato. E aí diz Sônia, exigimos que os órgãos de segurança tirem os invasores das terras indígenas. Olha só, tirar os invasores. Então, o poder público está se omitindo em relação a esses invasores para evitar das terras indígenas, pois o risco de contato é iminente. Sustento ainda que o vácuo deixado pela ausência da FUNAI, a Agência Nacional de Mineração e da redução dos controles pela Polícia Federal e Exército, veja o vácuo que deixaram essas instituições, os garimpos ilegais, grilagem de terra e exploração ilegal de madeira estão aumentando na Amazônia. Lideranças dos Caripuna, em Rondônia, alertam entidades indigenistas sobre invasores limpando áreas a 10 quilômetros da aldeia Panorama para extrair madeira. Levantamento também do Jornal do Estado de São Paulo com base em informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, aponta que as áreas desmatadas praticamente dobraram na Amazônia, saltando de 2.649 km² para 5.076 km². Nesse sentido, viável a impetração em defesa de direitos indígenas. Não apenas a demarcação, mas também a proteção de suas terras, de suas comunidades, contra invasões, direito a políticas públicas de prevenção e combate ao Covid-19. Então, entendemos, pelo cabimento do mandado de segurança coletivo, impetrado por partido político, em defesa de interesse de não filiados do respectivo partido, e ainda em sentido amplo, em defesa de interesses difusos da própria coletividade. Pelo nosso posicionamento, independentemente da finalidade específica do partido. Ponto esse que também guarda divergência, como já destacado, alguns autores exigem a relação de pertinência temática com fim específico do respectivo partido. Nós não fazemos essa exigência, portanto. Bom, pessoal, essas são as considerações que eu queria trazer para vocês em relação ao mandado de segurança coletivo, impetrado por partido político em defesa de seus não integrantes e tendo por objeto a tutela do direito difuso. Abraço grande, obrigado a todos, até uma próxima oportunidade, fiquem bem.